1 Crônicas, capítulo 13, verso de número 12, diz assim: Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Amém? Agora vai para o capítulo 15, verso de número 1. Diz assim: Fez também Davi casa para si, mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus. Ele formou e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e o servirem para sempre. Verso de número 13 diz assim: 12. E lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vós, irmãos, para que façais subir a arca do Senhor de Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus os irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos fora ordenado. Santificai-vos, pois, os sacerdotes levitas, para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca aos ombros, pelas varas que nelas estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Amém. Até aí. Eu vou estar lendo só 2 versículos, mas você pode deixar só a gente diz assim, verso 23. Foram Davi e os anciões de Israel, os capitães dos milhares, para fazer subir a arca com alegria, a casa da aliança do Senhor, a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levaram a arca da aliança do Senhor e ofereceram sacrifícios, 7 novilhos, 7 carneiros. Amém. Irmãos, nós vemos aqui um texto que ele vai, enfim, ele vai marcar a história do reinado de Davi. Porque Davi foi um homem, que o próprio Deus disse, é um homem segundo o meu coração. A Bíblia diz que no livro de 1 Samuel, capítulo 4, a Bíblia diz que houve uma batalha em Israel. Houve uma batalha em Israel. E a Bíblia diz que os filisteus estavam acampados contra Israel. E a Bíblia diz então que naquele tempo quem cuidava da arca, ou seja, uma caixa, uma espécie de uma caixa de madeira, que foi construída a mando do próprio Deus, porque Deus disse para Moisés para dar a planta, Deus deu a planta do tabernáculo, deu para Moisés, enfim, a chamada igreja móvel do tabernáculo, e dentro desse tabernáculo tinha alguns utensílios, mas um que se destacava era esta arca, um caixote de madeira, coberto por dentro e por fora com ouro,
e havia uma tampa chamada propiciatório e 2 querubins em cima dessa tampa. E ali então Deus manifestava a sua glória através desta arca. E a Bíblia diz que esta arca estava ao cuidado do sacerdote Eli. E a Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que esses jovens fizeram tudo que era mal diante do Senhor. E o seu pai, que era o sacerdote, ao invés de corrigir os seus filhos, como diz por aí, fez vista grossa. A Bíblia diz então que no dia da batalha, mediante a desobediência desses 2 jovens e mediante a omissão do seu pai, Deus envia um profeta até Eli e diz: olha, o próprio Deus falando, eu honrarei aqueles que me honram, mas eu me arrependo de ter colocado você como sacerdote da casa. Os seus filhos são filhos de Belial. E Deus fala para ele: olha, os seus filhos vão morrer no mesmo dia. A atitude de Eli era chegar para os seus filhos e começar a corrigir os seus filhos. Sabe o que ele fez? Nada. A Bíblia diz que o tempo vai passando, então se estabelece a guerra. Os filisteus de um lado, Israel de outro. Israel estava no chamado Vale Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E veio a calhar, porque até ali Deus ajudou eles, na verdade. Dali para frente, Deus não estava mais com eles. Porque a Bíblia diz que os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, pegam a arca da aliança e levam para o campo de batalha, pensando: vamos levar a arca para que ela nos dê sorte. Vamos levar a arca para que nós vençamos a batalha, porque Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta. Na mente deles, eles iam vencer. Eles perdem a primeira batalha e na segunda eles levam a arca. Levam a arca como se fosse uma espécie de talismã. É como muitas pessoas às vezes têm a Bíblia em casa, não lê, não medita e deixa ela em cima da estante, pegando poeira, como se fosse um talismã. Vou deixar aberto no Salmo 91, no Salmo 23, que é para dar sorte. Não basta ter a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 21. Não basta conhecer o Salmo 23, o Salmo 21. Tem que conhecer é o Deus do Salmo 23 e o Deus do Salmo 21, o Deus da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz então que esses homens fizeram o que era mal. Eles levam a arca, resultado, a palavra de Deus se cumpriu. Eles morreram no mesmo dia, na hora da batalha. A Bíblia diz que os filisteus levam uma arca para a cidade de Asdote, a cidade dos filisteus. A Bíblia diz que ela fica lá e um homem, ele foge da batalha com vida. Ele chega em Siló, onde estava o sacerdote. Ele diz que ele estava sentado numa cadeira junto ao pilar. A Bíblia diz que ele pergunta: como foi a guerra? Perdemos a guerra. Aí o homem falou: olha, mataram seus 2 filhos. Até então aquele homem, Deus já tinha avisado. De repente ele pergunta: e a arca? O homem responde: levaram a arca da aliança. A Bíblia diz que na mesma hora aquele homem cai da cadeira, bate a cabeça no alpendre, quebra o pescoço e morre na hora. A Bíblia diz então que a nora dele estava para ganhar um filho. E a Bíblia diz então que na hora que ela começou a sentir as contrações, as dores de parto, na hora de ganhar o menino, se
colocava o nome da criança ali na hora. O nome que ela ia dar para a criança, porque o pai não estava, o pai morreu. Ela disse, e acabou. Que significa, foi-se embora a glória de Deus. E a Bíblia diz que ela ganha o menino e morre. Aí a Bíblia diz então que os anos se passam, o povo pede um rei, levanta-se Saul para ser o rei de Israel. E a Bíblia diz então que nesse inteirinho Saul nem se preocupou com a arca de Deus. A Bíblia diz então que Saul morre, mas nesse inteirinho a Bíblia diz que lá na cidade, antes da morte de Saul, antes de Saul assumir o trono, lá na cidade de Asdote, a Bíblia diz que Deus, a ira de Deus desceu naquele lugar, porque levaram uma arca cativa e colocaram diante de um Deus chamado Dagom e começaram a adorar aquele Deus. A Bíblia diz então que Deus então levanta um terremoto naquele lugar, a estátua de Dagom cai, quebra as pernas, quebra, né, a cabeça. Aí Deus então envia uma legião de ratos naquela cidade. Ele diz que aqueles ratos começaram a devorar tudo. E começaram a aparecer feridas naqueles homens. Aí eles entenderam, opa, vamos tirar essa arca daqui. Essa é a arca da aliança do povo de Deus. Que nós vamos tirar. Quando a gente trouxe ela para cá, só aconteceu problema, só aconteceu desgraça. Então que eles pegam uma arca e mandam para outra cidade. Cidade de Bet-Semes. Diz que lá em Bet-Semes, os homens da cidade, quando viram a arca, foram curiosos, por isso que a curiosidade se matou o gato, né? Como foi lá dentro da arca que tinha, a Bíblia diz que na mesma hora, todos que olharam caíram mortos na hora. Aqueles homens de opa, essa arca não pode ficar não. Mandaram ela para a cidade de Criado de Jearim. A Bíblia diz então que ela vai para a cidade de Criado de Jearim, a cuidado de um sacerdote chamado Eleazar. A Bíblia diz então que passam-se os anos. Levanta-se Saul. Saul não quis nem saber acerca da arca. A Bíblia diz então que Davi se levanta. E a primeira pergunta de Davi é: onde está a arca da aliança? Onde está a arca da aliança do Senhor? A Bíblia diz então que a notícia correta, ela está lá em Criado de Jearim. A Bíblia diz então que Davi, ele prepara um carro de boi novinho, coloca 2 homens chamados Uzá e Aiô para guiar a arca. E a Bíblia diz que eles colocam a arca, vão para a cidade de Jearim, pegam a arca, colocam em cima desse carro de boi. De repente, eles estão indo. A Bíblia diz que num determinado trajeto, os bois começam a tropeçar, a arca começa a balançar. A Bíblia diz que a arca ia cair no chão. Um homem chamado Uzá põe a mão na arca, segura para não cair. A Bíblia diz que na mesma hora vem um raio do céu e corta ele no meio, ele cai morto. O povo ficou sem entender. Aí entra onde Davi disse: como virá a mim a arca da aliança? Porque a Bíblia diz que Davi temeu naquela hora. Ele temeu quando ele viu aquele homem sendo cortado no meio com um raio. A Bíblia diz que Davi temeu naquele dia. O versículo lemos: temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca da aliança? Em outras palavras, como trarei de volta a glória de Deus para Israel? A Bíblia diz então que Davi então volta para o palácio, e a arca então é colocada na casa de um homem chamado Obed-Edom. A Bíblia diz que a arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom, e a Bíblia diz que em 3 meses este homem foi abençoado. Em 3 meses, com a arca na casa dele, ele foi abençoado, tudo que ele tinha e toda a sua família foi abençoada.
a notícia chega a Davi. E Davi então disse: como trarei de volta a arca da aliança? Como trarei de volta a glória de Deus para Israel? E hoje nós somos a arca de Deus. Hoje nós somos aquele que Deus manifesta a glória dele. Antigamente Deus manifestava a glória dele através dessa arca, e milagres, coisas aconteciam. Mas hoje eu e você, nós somos a arca de Deus nessa terra. A glória de Deus se manifesta na minha e na sua vida. A Bíblia diz então que Davi disse: como eu vou trazer de volta? Porque com a glória de Deus, onde ela se manifestava, só estava trazendo tragédia. Mas quando ele soube que na casa de Obed-edom foi diferente, aquilo levou Davi a pensar. E a Bíblia diz então que Davi, já sei, na casa de Obed-edom a arca foi recebida em uma casa. A Bíblia diz que Davi faz a sua casa, mas a Bíblia diz que Davi prepara um lugar para a arca de Deus. Ele preparou um local para que a glória de Deus se manifestasse, para que Deus manifestasse a sua glória. E se nós queremos também, não é diferente. Davi fez a sua casa, ou seja, fez aquilo que era apraz a ele, ao seu coração, mas ele entendeu: e o meu Deus? Eu tenho que preparar um lugar para colocar a arca do meu Deus, para a glória de Deus se manifestar. Nós temos a nossa vida, temos tempo, temos trabalho, temos amigos, temos ocupações, mas temos que ter um lugar também, preparar também um lugar para que a glória de Deus se manifeste. Temos que preparar o nosso coração para a glória de Deus se manifestar. O meu e o seu coração, ele é depósito para a manifestação da glória de Deus. Não faça do seu coração uma lata de lixo. Não faça do seu coração uma lata de lixo, onde só entra coisa que não presta, onde só permite palavras que não vão te edificar, onde só entra palavras que você deixa palavras que não vão irromper com a sua fé, que vão te desanimar, que vão te amaldiçoar, e você abre o coração. O nosso coração não é lata de lixo. O nosso coração é depósito da manifestação da glória de Deus. Mas o coração tem que ser purificado. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então temos que tirar do nosso coração tudo aquilo que nos separa do nosso Deus, tudo aquilo que muitas das vezes não vem do nosso Deus. A Bíblia diz que Davi preparou um lugar para colocar a arca de Deus. Prepare o coração, limpe o seu coração de toda mágoa, do ódio, do rancor, toda palavra negativa, todo pensamento contrário. A Bíblia diz que o profeta das lamentações, Ezequiel, a Bíblia diz que Jeremias, a Bíblia diz que Jeremias, ele começou a ver tanta coisa ruim, tanta coisa ruim. Aí a Bíblia diz que depois que ele viu tanta coisa ruim, ele para e pensa: eu só vou trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Aquilo que pode me dar esperança. Então,
abra o seu coração somente para aquilo que pode te dar esperança, para aquilo que vai acrescentar na sua fé, para aquilo que vai te aproximar de Deus. Diz que Davi então entendeu: opa, a arca não pode ficar em qualquer lugar. Eu vou fazer um lugar para ela, um lugar para a casa, para a arca, para a manifestação da luz do meu Deus. Aí a Bíblia diz: fez também Davi casa para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus. Ele armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Ou seja, a glória de Deus ela vai manifestar. A glória de Deus ela vai ser visível quando eu entender que eu sou servo desse Deus poderoso. E ser servo está debaixo do senhorio, está debaixo da obediência desse Deus, está em conexão com aquilo que Deus tem nos orientado. Isso é ser servo. O servo obedece o seu Senhor. A pessoa fala: eu sou servo de Deus. Deus pediu isso, não vou fazer não. Então não é servo. O servo, ele obedece o seu Senhor. Ele serve, mas também obedece. E Davi falou: para levar tem que ser servo. Tem que ser alguém que Deus escolheu. Você pode repetir comigo: eu sou escolhido do Deus Todo-Poderoso. Então, se você escolhe, então sirva a Ele. A Bíblia diz então que Davi entendeu: tem que ser servo. O verso 13 diz assim, verso 12: e diz-lhe: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façam subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Davi disse: santificai-vos. Se separa para o seu Deus, se santifica para o seu Deus, se santifica para que você traga a arca de volta, para que a glória de Deus ela resplandeça, para que ela venha e seja manifesta. Traga a arca debaixo de santificação. A palavra santificação quer dizer separação. A palavra santo quer dizer separado. A palavra santificação quer dizer separação. Ou seja, eu tenho que me afastar daquilo que me afasta do meu Deus. Eu tenho que me aproximar daquilo que me aproxima dele. A Bíblia diz que eles se santificaram, entraram no propósito, se consagraram ao Senhor. Aí a Bíblia diz: pois visto que não levastes na primeira vez, isso foi quando Davi foi com o carro de boi, não levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos fora ordenado. Ou seja, para que a glória de Deus volte, para que a glória de Deus se manifeste, eu preciso obedecer a palavra de Deus. É preciso obedecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tinha dado que a arca ela tinha que vir sobre o ombro dos homens, não sobre carros de boi. Então Davi levou o carro de boi, mas a ordem de Deus era: ela tem que vir sobre os ombros de homens consagrados, homens escolhidos. Tem que vir nos ombros. Não é carro de boi, não é de
qualquer maneira que se leva à presença de Deus. Tem que ser de acordo com a palavra, debaixo da obediência. Davi entendeu, nós não conseguimos trazer, ainda passamos vergonha, porque não fizemos conforme o Senhor nos ordenou. Aí a Bíblia diz, verso 14: santificaram, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Então a palavra que Moisés liberou, foi o próprio Deus que liberou. Disse: Moisés, diga para eles que a arca não pode vir em qualquer lugar. A arca tem um lugar específico. É sobre homens, ombros de homens consagrados. Homens que estão se separando, se santificando para mim. Homens que eu escolhi. Então não pode ser de qualquer maneira. E ombro refere-se a responsabilidade. Não carregar, não ter responsabilidade com o Deus da obra, não ter responsabilidade com esse Deus, é querer levar a arca, é querer carregar a glória de qualquer maneira. A Bíblia diz que por isso eles pagaram alto preço. Viram Deus, foram um homem no meio, porque a ordem era sobre os ombros e não sobre carros. A Bíblia diz então que, verso de número 25 diz assim: foram Davi e os anciões de Israel, e os capitães dos milhares, para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, ofereceram sacrifícios, 7 novilhos e 7 cordeiros. Ou seja, a Bíblia diz que a cada 6 passos eles paravam e ofereciam sacrifício ao Senhor. A cada 6 passos tinha um sacrifício ao Senhor. Ou seja, não tem como carregar a glória de Deus se não houver sacrifício. A glória de Deus se manifestou na terra porque Jesus sacrificou a sua vida para que nós fôssemos alcançados e cheios da glória de Deus. Para que a glória de Deus se manifestasse na nossa vida, Jesus se sacrificou. E para isso, nós também temos que sacrificar. Tem hora que nós temos que sacrificar um tempo a mais para o Senhor. Tem hora que a gente dá mais tempo para as outras coisas e menos tempo para Deus. Tem hora que a gente se preocupa mais com aquilo que é do nosso interesse do que com os interesses das coisas de Deus. Sacrifício. A Bíblia diz que eles entenderam. Temos que obedecer, mas também temos que sacrificar. A Bíblia diz então que eles fizeram subir a arca do Senhor com alegria. Ou seja, eles entenderam, não é qualquer presença que está conosco, não é qualquer um que está conosco, é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que eles fizeram a arca subir com alegria. Então nós temos que ser gratos, temos que ser pessoas gratas, alegres por aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo sacrifício de Jesus, por aquilo que Ele ainda vai fazer, porque Ele é um Deus Todo-Poderoso. A obra dele ainda
Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia do Senhor. Ou seja, tem muita coisa para Deus fazer, mas em tudo isso, sejamos gratos, sejamos pessoas felizes, porque entendemos que a nossa alegria, ela está no Deus que fez os céus e a terra. A nossa alegria vem do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nos fortalecemos no Senhor e entendemos que nós carregamos a glória de Deus na nossa vida. Que glória é essa? É Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é aquele que morreu na cruz do Calvário e deixou o Espírito dele para habitar em nós. A glória de Deus em nós é a presença do Espírito do Deus eterno, é a presença do Espírito do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz então que a arca, ela chegou em Israel debaixo de alegria, e eles começaram a cantar, começaram a adorar o Senhor. Começaram a adorar o Senhor, e a glória se manifestou. Então o último ponto é esse: que nós venhamos ser verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Procura para quê? Para manifestar a glória dele. E eu finalizo contando uma história. Houve 3 homens que se chegaram diante da presença de Deus. O primeiro chega, dobra os seus joelhos e diz: Deus, eu sou teu servo, mas eu preciso de uma cura. Eu preciso de uma cura. Diz a história que Deus fala: anjo, desce lá na terra e libera a cura para o meu servo. O anjo então desce e traz a cura. O homem se levanta e vai embora. Diz a história que passa, depois vem o outro. Diz: Senhor, eu sou teu servo, eu preciso de uma porta aberta. A história diz que Deus diz: anjo, vai lá e envia resposta de porta aberta. O anjo desce, que o homem então se levanta e sai dali. Diz a história que vem o terceiro homem, dobra os seus joelhos e diz: Deus, eu sou teu servo, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero adorar o teu nome. Ele começou a adorar a Deus, ele começou a adorar a Deus, ele começou a adorar a Deus. E diz a história que Deus olha para o anjo: está vendo meu servo? Ele não me pediu nada, ele está me adorando. Então desce na terra e dá tudo para ele, porque tudo eu dou para os adoradores, tudo eu dou para quem adora. Tem alguém que adora a Deus aqui neste lugar? Tem alguém que glorifica? Tem alguém que exalta? Tem alguém que diz que Ele é santo, que Ele é poderoso? Aleluia! Então adore o Senhor, seja adorador, seja adorador, mesmo no dia da tempestade. Seja adorador, mesmo no chamado dia mau, seja adorador. A Bíblia diz que depois que eles trouxeram, eles começaram a cantar e adorar o Senhor. A Bíblia diz que quando Davi chega em Israel, ele adora o Senhor. Eles dançam na presença do Senhor, eles glorificam a presença do Senhor. Davi tira sua coroa, suas vestes e começa a dançar. A Bíblia diz que na janela sua esposa Mical olha para eles e diz: que meninice é essa? Um rei? Cadê a postura de rei? Cadê a coroa? Cadê as vestes? Um rei dançando no meio do povo. A Bíblia diz que naquela mesma hora, naquele dia, ela ficou estéril. Ela ficou estéril.
porque zombou de um adorador. Não se preocupe com A ou com B. Continue adorando, porque Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Coloque-te pelo seu lugar nessa hora. Feche os seus olhos.